Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando no Instagram do Classe. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Classe, Instituto de Transpessoal. Para quem não me conhece, sou Wanda Patrocínio, sou docente de algumas disciplinas do Classe, sou docente do curso de Psicologia Transpessoal e também do curso de Naturologia. E sou responsável pelo curso de Gerontologia em abordagem transpessoal, em parceria com a Gerovida, empresa qual sou diretora. Então é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui participando dessa live com vocês. O tema de hoje, eu agradeço a presença de vocês. Seja bem-vinda, Simone, que acabou de entrar, boa noite. Sofia, que acabou de entrar também, boa noite, seja bem-vinda. É muito bom poder estar aqui com vocês hoje. E o tema de hoje é um tema que nós vamos falar sobre a questão do envelhecimento, mas com uma abordagem especificamente em relação a idosos institucionalizados, idosos que residem em instituição de longa permanência para idosos ou casas de repouso. Boa noite. E a intenção é trabalhar o aspecto da espiritualidade, né? Como que se dá a questão da espiritualidade, o processo de espiritualidade em pessoas idosas institucionalizadas. Esse é um tema novo para quem já acompanha as lives do Classe. Então, por isso, Mani, nossa diretora, acabou de entrar. Boa noite, Mani. Seja bem-vinda. Agradeço por estar aqui conosco hoje. Então, eu estava aqui comentando que esse tema é um tema novo para quem já acompanha as lives do Classe, falar sobre casas de repouso, ILPIs, idosos institucionalizados. E a intenção, então, é falar um pouquinho sobre isso. E eu já gostaria de deixar uma pergunta para quem está entrando já, para quem está nos acompanhando. Na sua experiência, naquilo que você conhece, você acredita que é possível que esses idosos, que pessoas que residem em uma casa de repouso para idosos, essas pessoas, elas têm condições de ter uma longevidade, de envelhecer com equilíbrio, de envelhecer de uma forma mais equilibrada? O que você acha? Sim, não, mais ou menos, depende. Aí conta pra gente um pouquinho a sua opinião em relação a isso, tá? E vamos dando sequência aqui. A questão assim, vou trabalhar isso com a Rosane. Flá acabou de entrar, seja bem-vinda. Nanda também, boa noite. Agradeço a participação de vocês. Quem vai estar aqui conosco hoje é a Rosane Sério. A Rosane é uma super especialista no assunto. Ela é uma fera, vou dizer assim, né? Sempre que eu tenho alguma questão em relação a casas de repouso, sempre que eu tenho uma questão em relação a LPIs, idosos institucionalizados, quem me ajuda é a Rosane. Então, ela é muito boa. Martim da H2T que acabou de entrar, boa noite. Van Periani, residencial, também entrou. Muito boa noite a todos. Eu vou apresentar um pouco, enquanto a Rosane não entra, vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. E assim que ela entrar, já chamo ela aqui para o palco para poder conversar com vocês. Então, a Rosane, ela é fisioterapeuta, com residência em reabilitação do aparelho locomotor pelo Hospital Sara Kubitschek de Brasília. Ela é gestora de serviços de saúde e responsável técnica na ILPI Lar dos Velhinhos de Capivari. Há mais de 20 anos ela trabalha nessa área, então ela é muito competente mesmo para tratar desse assunto. Vamos aguardando então a Rosane entrar na nossa sala, na nossa live, para poder convidá-la para entrar. E assim que ela entrar, a gente começa o nosso bate-papo. Mas enquanto isso, quem quiser então falar um pouquinho o que entende sobre casa de repouso, o que entende sobre LPIs, quais são as suas dúvidas, as suas perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se ela está já entrando. Vamos dar uma olhadinha na Rosane. Enquanto ela não entra, vamos aqui conversando.
A equipe da Gera Vida também entrou. Martim representando a Gera Vida. Seja bem-vindo, Martim. Temos algumas diferenças entre casas de repouso, clínicas geriátricas, residenciais sêniores, casas de repouso, ILPIs, instituição de longa permanência para idosos. Tem várias diferenças entre essas terminologias e a Rosane vai poder nos explicar muito bem sobre tudo isso. Vamos só esperar um pouquinho ela entrar. Além da questão da residência, nós sempre falamos muito que a intenção das ILPIs, cada vez mais, é que esses locais sejam locais de vida, locais de convivência, locais que proporcionam de fato qualidade de vida. E a Rosane já trabalha nessa ILPI há bastante tempo. Nós já estamos numa parceria desde 2001, ou seja, 10 anos. Então já tem bastante tempo que nós estamos aqui numa parceria. E sempre, como eu falei para vocês, sempre que eu preciso de algo em relação a ILPIs e casas de repouso, é ela que eu recorro, porque ela tem uma super experiência nessa área. Nós temos todo um trabalho de assessoria, consultoria para ajudar pessoas que têm dúvidas sobre isso. E tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer a Rosane, vão gostar muito de estar na presença dela. Para quem não conhece o CLASE é um instituto de transpessoal especializado em cursos de psicologia transpessoal. Recentemente, inclusive, começou uma turma desse curso. E eu sou responsável, como eu falei anteriormente, com um curso de gerontologia e uma abordagem transpessoal. Martim, se você estiver nos ouvindo, por gentileza, dá um pulinho aqui só para te pedir um apoio, porque como a Rosane não está entrando ainda, eu vou pedir para você tentar entrar em contato com ela para ver se ela está com alguma dificuldade técnica para entrar aqui na nossa sala. Você pode dar um pulinho aqui para ver isso, por gentileza? Acabou de entrar. A Rosane entrou. Vou aqui dar um oizinho para ela. Que bom que ela entrou. Estamos nos conectando. Rosane já entrou, obrigada. Martim veio até aqui. Oi, Rosane, boa noite. Boa noite. Tá me vendo bem? Eu estou te ouvindo, Rosane. Tá me ouvindo agora? Não. Já sei por que não. Calma. Uma falha técnica só minha. Apenas esqueci de colocar o meu fone de ouvido. Só isso, por isso que eu não estou te ouvindo. Simples assim. Acontece. Perfeito, então, Rosane. Estou te ouvindo. Então tá bom. Boa noite, Wanda. Boa noite a todos. Tá, Rosane, enquanto você não entrava, eu já fui aqui explicando um pouquinho para as pessoas sobre o seu currículo, falei um pouquinho da sua experiência e já fui colocando algumas perguntas desafiadoras para o pessoal. Então, para a gente começar, agradeço imensamente a sua participação, Rosane. É sempre muito bom estar conversando com você, tá? Então, a primeira coisa há algumas semanas eu estava conversando com a Mônica, que é gestora do CLASE. E não sei porque, em algum motivo, assim, alguma questão, nós falamos sobre LPIs, falamos sobre casas de repouso, e deu a impressão assim, que a maior parte das pessoas, elas entendem casas de repouso, ILPIs, clínicas geriátricas, residencial sênior, como se fosse a mesma coisa. Então, eu gostaria que você começasse explicando para a gente um pouco da diferença entre essas denominações. Ok. Então, boa noite a todos, desculpe o atraso. Obrigada, Wanda, por estar aqui novamente, né? Falando de um tema que a gente é apaixonada. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, Wanda? Estou te ouvindo bem, sim.
Então, realmente, né, quando as pessoas falam casa de repouso, clínica geriátrica, instituição de longa permanência para idosos, todo mundo acha que é a mesma coisa. Então, existe um diferencial aí, né, que uma instituição de longa permanência para idosos é um lugar de abrigo residencial, é acolhimento, mas voltado mais à residência do idoso. Ele não está focado no tratamento clínico deste idoso. Lógico que o morador, né, que é o idoso, ele vai receber os medicamentos, ele vai receber alguns cuidados de enfermagem básicos, né, como aferição de sinais vitais, algum curativo que é necessário fazer, mas não é um cuidado de saúde específico. Então, a instituição de longa permanência para idosos é para pessoas com 60 anos ou mais, mas é um caráter residencial. E as casas de repouso, clínicas geriátricas e residenciais geriátricos, eles já têm um olhar para o tratamento médico, né? Então, é em regime de internato. É quando este idoso necessita de cuidados específicos de saúde, né? Então, ele vai receber os cuidados médicos, de enfermagem, de toda a equipe de apoio, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mas voltado a patologias específicas. Então, este é o diferencial. Uhum, tá, entendi. Então, de modo geral, a clínica geriátrica, a casa de repouso, ela tem um olhar mais focado na questão da saúde mesmo que tenha as outras atividades também, e a ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, ela pode atender a questão de saúde, mas é aquilo que é mais do dia a dia daquele idoso que vive lá, e não tem tanto esse foco na questão médica. Seria isso? Exato. Vamos pensar assim, olha, o idoso, o seu familiar idoso que mora na sua casa ou na própria casa dele sozinho, ele necessita de toma de medicamento, alguns cuidados específicos, um controle de pressão arterial, então um controle de glicemia. Então, isso é feito na própria casa do idoso no seu dia a dia. Sim, Correto? sim. Então, aí é o diferencial, é só para a gente gravar, né? Ter essa facilidade de entendimento. Esses Uhum. cuidados que o idoso recebe numa instituição de longa permanência para idosos são esses cuidados básicos, né? Que Tá. todos os idosos, a maioria dos idosos recebem em sua própria casa. Tá. E uma coisa interessante que eu queria ver com você é assim, de modo geral, ainda escutamos muito as pessoas falarem asilo. O idoso está no asilo, a idosa está no asilo, e nós sabemos que talvez esse termo não seja tão adequado nos dias de hoje. Por que que não é tão adequado usar asilo? Exato. A gente deixou de usar esse termo já há muito tempo, né? Em 1989, com a portaria 810, né, foi se desenhando uma forma de atendimento melhor. Os asilos, eles foram criados no século passado, retrasado, né, para acolher indigentes, pessoas pobres, viúvas com filhos menores e até idosos. Mas o foco do asilo seria a alimentação e o acolhimento e higiene. Uhum. Né? Então, não tinha outra preocupação. Em 1989, com a portaria 810, já começa a desenhar uma nova forma de acolhimento, né? Culminando com a RDC 283 de 2003, a RDC 283 de 2003, 2005, perdão. Que aí ela dá as normas técnicas de funcionamento de uma instituição de longa permanência para idosos. Então, em 1989, com essa mudança, com esse desenho da portaria 810, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela sugere que haja essa mudança de nome para instituição de longa permanência para idosos. Ótimo. E então fala para mim um pouco, para nós, para as pessoas que estamos assistindo, quais são os aspectos positivos e os aspectos negativos de se residir em uma ILPI ou uma casa de repouso? Vamos começar assim. Existem aspectos, eu acredito, porque eu
convivo, né? E sou gestora de uma instituição de longa permanência para idosos, e hoje eu vejo o lado positivo muito maior do que um lado negativo. Mas Tá. toda mudança gera estresse, né? Pode ser uma mudança num jovem, numa criança, num adulto, né? Qualquer tipo de mudança, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, né? Um rompimento de um casamento, qualquer mudança gera estresse. Então, quando você transfere um idoso da sua residência para uma instituição de longa permanência para idosos, né? Por mais planejado que seja esta mudança, porque quando a gente planeja, né? Também há um baque menor. Então, quando esse idoso, junto com seus familiares, planejou esta mudança, essa transferência do seu lar para uma instituição de longa permanência para idosos, a adaptação é muito mais tranquila, tá? Mas existe o estresse gerado. Lógico que se ele pudesse envelhecer no seio da família, seria muito melhor. Né? Então, um ponto negativo é esse momento da transferência que há esse estresse, por mais que ele aceite, que ele entenda que é necessário essa transferência, que o idoso ele tem este entendimento. Né? Inclusive, é uma das dicas que a gente dá muito, né? Que quando você vai acolher um idoso, a primeira pergunta é para ele: você quer vir? Uhum. Né? Ele tem que ser categórico, eu quero vir, foi algo pensado por mim. Mas a gente escuta muito deles, eu preciso vir, porque eu não tenho mais como me manter sozinho, ou minha família não tem mais como ficar comigo todo o tempo. Então, essa mudança tem um lado muito negativo neste momento de acolhida, que ele pode, assim, mesmo ele aceitando, tá? Lá no fundo, ele gostaria de estar envelhecendo em seu lar junto com seus familiares. Não tem Sim. jeito. Uhum. Então, esse é o ponto mais difícil que a gente fala que é negativo. Existem alguns pontos, por exemplo, quando a gente. A preocupação de todo gestor, de toda a equipe, né, de todo gestor e de toda a equipe de uma instituição de longa permanência para idosos, que tem realmente a responsabilidade que é necessário ter, a gente quer manter a autonomia deste idoso por muitos anos. Só que quando ele entra na instituição, essa autonomia ela já é diminuída, porque existem regras, existem horários, né, pré-estabelecidos pela própria instituição. E isso é importante, porque nós precisamos ter organização, né? Imagina um ambiente que tem 30 pessoas morando, se cada um resolver comer, tomar banho no horário que bem entende. Então, existem regras e essas regras já tolhem a autonomia do idoso. Né? Então, esse é um ponto negativo, mas que ele se transforma quando o gestor tem esse olhar, né? E cria oportunidades para que ele exerça essa autonomia no seu dia a dia. Então, eu posso tolher de um lado, mas do outro eu proporciono situações para que ele seja autônomo, que ele exerça essa autonomia, essa vontade, né? Uhum. E agora o ponto positivo é assim, ele vai estar no meio, né, onde vai ser oferecido, a gente presume que vai, né? Nós estamos falando de instituição de longa permanência para idosos ou casas de repouso, que tem este foco, este olhar, né, de que vai dar conforto, segurança, vai ter a escuta, que é muito importante, que às vezes o idoso está dentro da sua casa, mas ele não tem este momento de troca com o familiar, devido à própria situação hoje de que as famílias diminuíram, o ritmo de vida é muito corrido, então ele está dentro de casa, mas ele está dentro de casa sozinho, sem ter o que fazer, né? Então, dentro da instituição, nós temos uma equipe multidisciplinar treinada para que ofereça a este idoso qualidade de vida. Então, Uhum. esse é o ponto essencial para a gente pensar. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue tirar ele daquele negativo, do momento que ele entrou, da perda, né, do vínculo com a sua casa,
né, em termos de ambiente físico, né? Trazemos para a instituição e a gente começa a oferecer ferramentas para que ele desenvolva um olhar de que ali ele não está quebrando vínculo familiar, ele não está quebrando vínculo social, mas sim mudando de local físico para um local onde ele tem segurança, conforto e qualidade de vida. Então, isso se transforma muito em positivo e passa a ser prazeroso. Então, eu falo que o momento crucial para mim é quando eu escuto o idoso falar assim, esta é a minha casa. Né? É quando ele está totalmente adaptado. Sim, sim. Então, e ele aí começa a perceber como é bom estar no local onde as pessoas estão no mesmo tempo que ele, né? No mesmo ritmo de vida, onde ele tem troca, ele tem parceiros para conversa, ele tem atividades que desenvolvam a sua autonomia, a sua independência, a sua cognição, né? Ele pode ter lazer com essa nova rede que ele criou. Então, quando há essa transferência, ele percebe isso, se torna muito positivo, porque a rede social aumenta muito. Ele tem mais companhia, ele tem mais pessoas para que ele permaneça bem. Tá. Tem algumas pessoas entrando, estou vendo aqui, Fabi acabou de entrar, Simone, todos sejam bem-vindos e bem-vindas, boa noite. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, aproveitem agora. A Rosane, como eu falei no começo, ela é fera nesse assunto. Então, aquilo que vocês tiverem dúvida, curiosidade em saber, quiserem saber, podem ir perguntando. Enquanto isso, Rosane... Se eu souber, eu respondo. Você falou um pouquinho dessa transição para ir residir numa casa de repouso. Como que é um pouquinho, né? Nós, na divulgação da live, a gente falava assim, você sabe como que é uma rotina numa casa de repouso? Então conta para nós um pouquinho como que é essa rotina de vida quando a pessoa vai residir numa casa de repouso ou numa LPI. Como que é essa rotina de vida? Olha, Wanda, é muito interessante isso, porque eu escuto demais isso das pessoas, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, eu não vou lá visitar, ou eu não entro dentro de uma instituição, porque eu acho muito triste. Eu pergunto assim, mas por que você acha triste? Então, é aquela velha lembrança do asilo, onde as pessoas eram lá largadas, abandonadas, onde não se fazia nada, onde elas até permaneciam num estado assim de abandono mesmo, né? Então, hoje, e eu dou risada, eu falo assim, gente, uma instituição de longa permanência para idosos, uma casa de repouso, é um lugar de vida, é um lugar dinâmico, né? Existem histórias, né? Acontecem amores dentro de uma instituição de longa permanência. Pessoas se encontram ali, se tornam companheiros de vida, se tornam amigos. Então, é uma rotina muito dinâmica. Existe toda aquela rotina técnica de cuidados, banho, alimentação, troca para aqueles mais dependentes, mas existe um cronograma enorme de atividades, né? Onde esses idosos permanecem quase todo o tempo fazendo algo. Então, isso é muito importante, as pessoas começarem a mudar essa visão daquele antigo asilo. Né? Então, a dinâmica é muito legal. Então, essa é muito interessante, porque quando você senta com os idosos, você ri, porque eles contam piada, eles brincam, né? Eles saem muito. Nós estamos passando por um momento que realmente nós não podemos socializar, né? Nós estamos ainda com restrição de visitas, né? Graças a Deus aí nós já estamos caminhando para um processo para liberação, né? Pelo menos para um pouquinho mais os familiares estar próximos, mas assim, a rotina de vida é muito dinâmica. Né? Existem muitos profissionais voltados, né, a desenvolver essas atividades. Então, é a educação física, é a ginástica, são as oficinas terapêuticas, são oficinas culinárias, né? Tem aquele momento de lazer, de leitura, roda de conversa, roda de poesia. Então, é muito dinâmico. E a gente fala assim, esse é um aspecto muito positivo, voltando lá à nossa questão anterior, porque em casa nós não temos condições de sentar com o idoso o dia inteiro e programar atividades para ele.
Então, ele fica ali sentadinho ou deitadinho assistindo televisão, né? Esperando a vida passar, né? A vida chegar ao fim. E a rotina de uma instituição, não. A gente está dando, a gente está acrescentando vida, né? Uhum. A esse tempo que ele tem. Rosane, veio uma pergunta aqui, ó. Rosa está perguntando assim: como fazer com que o idoso, nessa pandemia, não se sinta abandonado em meio às restrições por causa de segurança? Eu acho que tem um pouco isso que você acabou de falar, mas se você quiser explicar um pouquinho mais, responder um pouco melhor. Estou falando do idoso de uma instituição, né? Um idoso institucionalizado. Então, isso aí vai depender da instituição. Por isso que eu falo, nós precisamos, hoje com a pandemia, as instituições de longa permanência, as casas de repouso, nós ganhamos notoriedade, nós passamos a ser enxergados, porque nós éramos invisíveis, né? Era uma parte de que, eu não quero falar desse assunto. Isso não existe para mim. Então, hoje nós ganhamos notoriedade, porque a gente viu muitas casas de repouso sendo contaminadas, nós vimos muitos idosos morrendo. Na Europa, muitos idosos morreram porque os funcionários se contaminaram. Então, foi muito complicado, mas, assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma equipe capacitada, tá? Consciente de que nós não podemos exceder lá fora para trazer a infecção para dentro e consciente de que nós somos as pessoas próximas desses idosos e precisamos mantê-los saudáveis. Então, como fazer? Atividade física, lazer, tudo isso que eu falei para vocês, né, que a gente faz no nosso dia a dia, nós mantivemos fazendo. A grande maioria das instituições se preocupou em dar esta qualidade de manter as atividades, né, para que fosse suprido um pouco, né, essa falta de contato. Principalmente com familiares, porque o mais difícil foi você ter que proibir visita, visita de familiar, principalmente no auge. Então, mas o que a gente fez? Por exemplo, assim, um exemplo da nossa instituição. No Dia das Mães, a gente pediu para que todas as mães gravassem áudios e a gente fez uma festa para eles, restrita para a gente, os funcionários, os colaboradores e os idosos. Pusemos lá na televisão os vídeos dos familiares, mandando mensagem para eles, né? Então, nós, além de todas as atividades que a gente programou, a gente manteve esse contato constante com os familiares, através de videochamadas, telefonemas. Então, foi difícil? Foi difícil. Nós conseguimos suprir todas essas necessidades? Não. Sentiram, todos sentiram. Não só os idosos que estavam institucionalizados, mas nós também ficamos restritos às nossas casas, né? Então, todo mundo sentiu um pouquinho. Mas foi isso que a gente fez e que a gente está fazendo ainda. Dentro da instituição, nós mantivemos a normalidade. Eu acho que aí também dá para entrar um pouco o tema, né, da nossa live hoje, que a gente já vem conversando um pouquinho meio nas entrelinhas, mas agora de forma mais focada, que é a questão do papel da espiritualidade. Então, eu acredito que tem o papel da espiritualidade nesse processo, ele pode ter auxiliado, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais qual que é o papel da espiritualidade na vida de pessoas idosas institucionalizadas. Então, vamos lá. O que é espiritualidade, né? Porque a gente tem que diferenciar a espiritualidade da religiosidade. A espiritualidade não tem nada a ver com qualquer tipo de crença ou prática religiosa, né? Então, é um conjunto de todas as nossas emoções e convicções de natureza não material. E é com suposição de que há mais no viver do que a gente percebe ou compreende. Então, assim, que há muito mais para a gente, isso a gente vai refletir no sentido da vida. Então, a espiritualidade é aquilo que faz a gente, assim, pensar o que eu sou, o que eu vim fazer aqui, por quê, né? O porquê da nossa vida. Então, a espiritualidade é uma estratégia importantíssima e um recurso de resiliência para todos nós.
principalmente para o idoso, e realmente, por exemplo, na pandemia foi crucial, né? Então, a gente fala que a espiritualidade é a alma da resiliência. Então, o que é a resiliência? É o processo, é a capacidade que a gente tem de se adaptar ao meio que a gente está vivendo e às situações que a vida nos apresenta no dia a dia, né? Então, a espiritualidade, você questionando vida, né? Você começa a entender e ter força para seguir. Então, através da resiliência que a espiritualidade ela vai desenvolver. Então, a espiritualidade é uma ferramenta importantíssima, não só para os idosos, mas como a gente está falando para o idoso institucionalizado, de proteção mesmo, né? Para que ele tenha força para seguir adiante. Então, através da espiritualidade, a gente vai levar reflexão de vida, né? Então, o que a gente percebe? A gente, ninguém, a gente não pensa nisso. Estava aqui nem a ILPI antes da pandemia, ninguém via. Então, o envelhecimento, às vezes, é invisível, a gente não quer falar sobre o envelhecimento. Tem muita gente que fala, não quero pensar nisso. Quando a gente questiona, o que você pensa do seu envelhecimento? Ninguém planeja envelhecer. Ninguém pensa como vai ser esse envelhecimento. E a gente tem que planejar o envelhecimento, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: quanto mais anos eu viver, a chance de eu perder a minha autonomia e a minha independência cresce. E eu tenho que estar ciente de que se eu quero ficar, né? Eu até brinco, eu quero chegar nos 120 anos. Mas eu tenho ciência, eu quero trabalhar, hoje eu trabalho, faço tudo aquilo que é necessário para eu tentar chegar lá com uma cabeça, né, uma cognição boa, um físico bom, mas a gente sabe que não depende só disso. Então, eu tenho que trabalhar a aceitação de que se eu chegar aos meus 90 anos, a minha chance de eu estar necessitando de auxílio de alguém para eu tomar um banho, para eu me alimentar, para eu me locomover é muito grande. E que eu tenho que ter essa aceitação. Uhum. Né? Então, a espiritualidade vai nos levar a ter esta força, né, de compreender esse sentido da vida. Então, a gente vai refletir sobre isso. E até no sentido que você comentou, né, nesse processo de institucionalização, que muitas vezes, por mais que ele seja planejado, seja conversado, é um corte, né, na vida da pessoa. Então, muitas vezes pode ter essa diferenciação aí, essa dificuldade de lidar com isso, e o quanto essa reflexão sobre a vida, sobre o meu papel, sobre essa aceitação, como viver daqui para frente, porque vai ser uma nova forma de viver. Como que eu vou conseguir viver daqui para frente com isso? Com essa nova forma, com essa nova vida, com esse novo ambiente, com essas novas pessoas. Então, o quanto também pode auxiliar quando fazemos essas reflexões, o quanto isso pode auxiliar também nesse dia a dia, a lidar melhor com essa nova fase de vida nesse novo ambiente, né? Exatamente, isso aí é importantíssimo. Né? E é assim, você já foi jovem, você já formou uma família, você já teve as suas oportunidades, né? E você está tendo a oportunidade de envelhecer, né? Então, levar a essa reflexão mesmo, até no sentido de aceitação. Da mesma forma como você teve a sua família, você desenvolveu uma atividade profissional, o seu familiar hoje ele não tem essa capacidade de permanecer com você todo o tempo, tá? Mas ele tem esse direito. Você tem que olhar para ele e ficar feliz por ele estar podendo viver tudo aquilo que você já viveu, porque faz parte do ciclo da vida, Uhum. né? Todo mundo vai nascer, vai crescer e vai morrer, né? Vamos nascer, vamos nos tornar adultos e depois nós vamos envelhecer e acabou o nosso ciclo. Então, para todos esse ciclo, ele tem. Então, a gente ajuda muito o idoso, né? A gente trabalha muito isso com ele. Então, é um novo momento, mas esse novo momento para você é um momento de vida. Você está aqui para ter qualidade, para você
continuar a viver. Quem sabe viver até melhor do que antes. Sim, pode ser, né? E ocorre, a gente sabe, é notório, a gente percebe no dia a dia, né? Você, às vezes, vai fazer uma visita, quando é uma instituição filantrópica, então existe a visita domiciliar, porque a gente tem que ter vaga, e como é vaga filantrópica, a gente tem que ver realmente se cabe ali o perfil, né, socioeconômico. Então, às vezes, nós vamos fazer visitas domiciliares, e nós encontramos um idoso com um pijama largado, né? Assim, vamos lá, um pijama sentadinho na sala, olhando para nada, que mal fala, mal conversa. E quando se transfere para uma instituição, depois de alguns meses, esse idoso é outra pessoa. Então, ele está vestido, ele com uma roupinha bonitinha, ele está caminhando, ele está fazendo uma atividade, ele está conversando com outras pessoas. Então, isso é qualidade, gente. Então, a espiritualidade é uma ferramenta importantíssima, né, de proteção. E aí, você falando em espiritualidade, eu tenho uma pergunta aqui, um comentário, mas eu já queria amarrar nesse, depois eu passo aqui para esse comentário, só para a gente não perder a linha aqui do raciocínio. Falando em espiritualidade, se é um aspecto importantíssimo, como você está falando, como que você acredita ou que dicas você daria, como você sugere que os gestores, os profissionais de LPIs, de casas de repouso, mas também os próprios familiares, possam auxiliar no desenvolvimento, né, dessa espiritualidade nas pessoas institucionalizadas, considerando como tudo que você apresentou como a espiritualidade, o papel importante que ela tem para que as pessoas possam ter essa fase da vida de uma forma mais equilibrada. Então, Wanda, eu falo isso não só eu falo em todas as aulas que eu dou, em todas as orientações que eu falo. A instituição e a família, quando eu falo instituição, é o gestor, é os colaboradores e a família, nós temos que andar juntos para proporcionar ao idoso uma vida com qualidade, né? Então, ao admitir um idoso para dentro de uma instituição, nós temos que mostrar, primeiro, que a instituição tem que acolher o familiar também. Né? Primeira coisa, então a gente parte da instituição, acolher e dar ferramentas e suporte para esse familiar, porque também é uma dificuldade enorme, é um rompimento para esse familiar. O familiar tem crises, né? Como que eu posso? Eu estou abandonando minha família, meu familiar. Então, assim, você vai mostrar assim, é necessário, é um momento de desespero, muitas vezes, né? É um momento de rompimento para todos. Então, a instituição ela tem que acolher esse familiar, mostrar para essa família, dar ferramentas para essa família também enxergar esta nova fase, refletir sobre ela, né, que não é um abandono, e sim uma transferência de local, mas que a responsabilidade afetiva ninguém substitui. Né? Então, a instituição chama esse familiar para perto dela, tá? Para que sejam parceiros. E juntos eles vão trabalhar para que haja essa adaptação do idoso nesse momento de transferência, dando todo aquele suporte que eu falei lá nos pontos positivos e negativos, né? E todos os colaboradores e gestores, eles têm que ter esse olhar, né? Essa escuta para conseguir ajudar este idoso a passar por este momento. Então, é bem interessante, porque eu falo assim, a gente tem que enxergar e escutar muito além do que a gente vê e ouve, né? Porque, às vezes, um idoso poliqueixoso, ele está com dor, né? É muito interessante, esses dias aconteceu uma coisa bem, bem legal comigo, uma paciente minha, já tem 85 anos e tem uma dor extrema na mão e nos pés, e essa dor, tem dia que ela não reclama muito, tem dia que ela reclama demais, mas outro dia ela começou assim, essa minha mão que dói, esse meu pé, e essa dentadura, e meu olho que não... E eu não estou enxergando, eu falei assim, parou. Eu falei, o que está doendo? Que eu não estou entendendo. Falou que estava doendo a mão, o pé. Então, de repente, você se toca assim, não é dor, é a dificuldade de eu me enxergar
com vontade de fazer as coisas e não conseguir porque o meu físico já não dá conta. Então, é um momento que o profissional ele tem que entender isso, ele tem que enxergar isso para ajudar o idoso a refletir. Então, naquele momento, eu parei, eu olhei para ela assim, é duro mesmo. Né? É muito difícil, porque, olha, a senhora tem uma cabeça ótima, tem vontade de fazer um monte de coisa, mas o corpo não aguenta mais. Mas faz parte da vida. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer para ocupar seu tempo. E a gente tem que aceitar e agradecer, porque a senhora está nessa idade conversando comigo dessa forma. Né? E ela acalmou. Uhum. Então, de repente, todo aquele desconforto, né, que era desesperador, era assim uma forma de falar assim, nossa, viu? É muito ruim, eu queria fazer tudo que eu fazia antes. Porque, gente, a gente quer realmente. Tem momentos que nós mesmos, nós vamos percebendo que a nossa capacidade física vai diminuindo, a nossa capacidade cognitiva vai diminuindo, a gente quer, o nosso ritmo, né? Então, a gente quer continuar com o ritmo que a gente tinha com 20, só que não vai, não desenvolve. Então, é muito importante, né, ter essa escuta. Então, o familiar, o gestor e os colaboradores. Então, assim, é uma coisa que eu falo, não fale para mim que o idoso, ele é manhoso. Ele está querendo nos mostrar algo. E é nossa obrigação entender. Nós que trabalhamos com idoso, nós temos que ter este ouvido e este olhar mais profundo. Né? Uhum. Então, a gente tem que desenvolver isso. Então, o papel da família e do gestor e do colaborador é este. Né? É entender e ajudá-lo a passar por todos estes processos. Né? É assim, é mostrar que ele tem que ser uma pessoa que aceite ser ajudado, porque tem idoso que não aceita, então ele se revolta, ele é bravo, né? Então o papel nosso é esse. Tenho aqui 2 comentários, Rosane, eu vou fazer um de cada vez, e aí você comenta o que você achar interessante, tá? O primeiro é assim, a pandemia trouxe à tona diversas questões importantíssimas que já deveriam ser postas e pensadas há muito tempo. Dentre elas, o processo de envelhecimento e como lidar com esse processo. Eu acredito que você já comentou um pouquinho e o quanto o papel da espiritualidade faz parte em como lidar melhor com esse processo de envelhecimento. Acho que essa aqui acabou já sendo um pouco comentada. A próxima. Acredito também que existe muita influência de como a sociedade vê o envelhecimento e a pessoa idosa. Ainda existe um etarismo, que é o preconceito contra os idosos. Então, a questão do idadismo, do ageísmo, do etarismo, né? Se você quiser comentar algo meio breve em relação a isso, Rosane. Não, realmente, é o que eu falei, a pandemia deixou, nós éramos invisíveis, né? As instituições eram invisíveis, a gente finge que não vê, a gente não quer falar sobre o envelhecimento, né? Porque a gente não quer falar, porque amanhã quem está envelhecendo somos nós, então nós não queremos falar sobre perdas, né? Então existe ainda um preconceito enorme, eu vejo no meu dia a dia, quando eu vejo pessoas falando, não, eu não quero nem ir lá ver, é muito triste. Mas por que é triste? Né? É fisiológico. Então, existe isso. E nós estamos trabalhando, as pessoas que trabalham, né, com a geriatria e gerontologia, né, principalmente esses 2 últimos anos, nós tomamos aí uma frente enorme para combater todo esse preconceito, né, Wanda? Com certeza. Então, estamos caminhando, mas não é de agora, não. Tem muita coisa sendo feita há muitos anos, né? Tem locais que trabalham de forma espetacular, né? Tem profissionais maravilhosos, tem muita coisa aí sendo feita há muitos anos, mas que agora, com a pandemia, e que tudo isso veio à tona. Sim. Nós deixamos de ser transparentes.
E é interessante essa questão do idadismo, né, do ageísmo. Inclusive, né, eu fiz uma live semana passada especificamente sobre Sim, isso. eu ia falar, Wanda, fala aí um pouquinho. Isso, mas assim, só para não fugir muito do tema, né, e voltar já até pela questão do tempo, mas a questão do idadismo, ela precisa ser muito refletida, como você falou assim, esse exemplo, não quero nem ir lá. Porque o que tem por trás do ir lá? Tem todo esse preconceito de ainda se olhar as instituições como asilos, como lugar de abandono, como lugar de não de vida, né? De depósito. Exatamente. E um exemplo que eu sempre falo, né? Aquela questão, como perceber o idadismo. Um exemplo simples, né? Olhar para uma pessoa, sei lá, 70 anos, vou dar um exemplo, uma mulher, uma senhora de 70 anos que está toda arrumada, linda, lá e fala: nossa, você nem parece que tem 70 anos. Tipo assim, eu preciso parecer ter 70 anos, só a pessoa que. Isso, o que tem por trás disso, né? É que as pessoas vão envelhecendo e precisam ficar doentes, acabadas, decrépitas, né? Ter um aspecto, né, que não necessariamente apresenta a questão da jovialidade. Então, é só refletir um pouco sobre isso. Mas é muito fácil isso. O fato de eu ter cabelos brancos, né, gera uma polêmica imensa. Mas, viu, você parece velha por causa da cor do meu cabelo, Uhum. né? Então, existe um preconceito muito grande. A gente está trabalhando para que isso... Né? Inclusive, eu não vou nem lá, eu enxergo também muito é o próprio preconceito e a negação, né? Uhum. Comigo não vai acontecer. Uhum. Comigo não vai acontecer, eu não vou nem olhar para lá. Porque comigo... E só não vai acontecer, gente, se a gente parar no meio do caminho. Com certeza. Né? E aproveitando que você falou do cabelo branco, eu vou dar uma dica aqui para quem não assistiu ainda um documentário chamado Branco e Prata, que fala um pouquinho sobre essa questão dos cabelos brancos, assumir ou não os cabelos brancos. Mais uma pergunta antes de eu passar para a minha próxima pergunta para você. A pessoa fala assim: até porque não é um processo fácil aceitar mudanças e se adaptar a elas, não é? Então é isso, né? Exatamente. É o que eu falei lá atrás. Mudança, né, assusta, né, Sim. para todo mundo. Qualquer mudança, qualquer passo diferente, qualquer caminho diferente que a gente pegue, um emprego novo, um namorado novo, um casamento novo, o que for, né? Gera esse medo, esse desconforto, esse estresse. Né? Porque, assim, de modo geral, a maior parte das pessoas, elas buscam o controle, né? Quando eu tenho segurança naquilo que eu vou fazer, eu tenho controle sobre, então, se eu tenho uma vida, eu tenho o controle sobre ela no sentido assim, eu planejei, eu organizei, eu sei o que eu vou fazer. Quando tem que mudar um pouco, então pode dar essa insegurança, esse medo, que leva a todas essas questões de dificuldade de lidar com isso, né? E aí Exatamente. acho que dá para encaixar na minha pergunta sobre a questão da disciplina, da sua disciplina no curso de gerontologia. Eu comecei falando que eu era responsável pelo curso de gerontologia, uma abordagem transpessoal, que é um curso do CLAS em parceria com a Gerovida. E você tem uma disciplina nesse curso que é exatamente essa: ILPIs e centros-dia como lugar de vida e convivência para idosos. Acredito que um pouco desses comentários, um pouco do que a gente está discutindo aqui, vai ser abordado nessa disciplina. Fala um pouquinho para a gente sobre ela, Rosane. Vai sim. Wanda, é assim. Wanda e pessoal. Né? Essa disciplina, além de toda a parte técnica de funcionamentos, leis, normas, direcionamentos, né, que a gente vai falar, nós vamos capacitar esses profissionais para que desenvolvam esse olhar, né, e essa escuta para que possa realmente ajudar esses moradores, né, a chegar numa reflexão, uma melhora de qualidade de vida.
Então, isso é primordial. Não adianta nada eu ter um profissional que sabe a parte prática super bem, um curativo super bem, uma reabilitação super bem, mas se ele não tiver o algo mais, né, o seu diferencial. Então, eu falo muito isso para minha equipe, nós precisamos desenvolver este algo mais. O tempo todo nós temos que estar crescendo, né? Nós temos que refletir sobre a nossa profissão, sobre aquilo que eu quero oferecer, sobre como eu quero ser profissional dentro da área da Geronto, trabalhando numa instituição, numa casa de repouso, no CDI, aonde eu for trabalhar com idoso, né? Então, o principal, eu acho, né? Toda a parte técnica é importante, porque nós precisamos trabalhar dentro de normas, de leis, de regras, né? Seguir tudo aquilo que todas as leis nos falam, mas o primordial é você ter uma equipe capacitada para trabalhar com esse público. Né? E entender que trabalhar com esse público exige um conhecimento muito grande, né? E algo mais. Então, esse nosso diferencial. Então, é o que eu pretendo na nossa disciplina, é tentar dar ferramentas para que esses profissionais reflitam, né, em como ajudar realmente a esses moradores de instituições a ter uma qualidade de vida até o final. Então, eu falo assim, acrescentar vida aos anos que nos restam, entendeu? E agora é interessante você falando, eu pensei agora, Rosane, porque o curso de gerontologia em uma abordagem transpessoal, para quem não assistiu a live de lançamento desse curso, ele é tanto para as pessoas que querem trabalhar com esse público, né, com a pessoa idosa, mas também para as pessoas adultas, idosas, que querem pensar no seu próprio processo de envelhecimento de uma forma um pouco mais equilibrada. E agora, na hora que você estava falando, me fez pensar assim, essa disciplina também é interessante para essas pessoas idosas que querem, você falou muito no começo assim, na instituição eu vou buscar rever a minha vida, refletir sobre o que eu quero daqui para frente. E tem muitas pessoas que elas se aposentam fora da instituição, estou falando em pessoas da sociedade de modo geral, que elas se aposentam e não tem aí uma perspectiva, uma meta, algo para fazer. E, de repente, aprendendo sobre uma instituição, aprendendo sobre centros-dia, aprendendo sobre casas de repouso, possa ser um local em que eu possa dedicar o meu tempo para fazer um trabalho voluntário, possa dedicar o meu tempo para fazer uma visita para essas pessoas, porque tem muitas pessoas que elas têm famílias, mas tem pessoas que não, que são sozinhas, que estão sozinhas, e de repente as pessoas que estão nessas instituições, que não estão nas instituições, elas podem, e queiram fazer essa disciplina, elas podem se beneficiar com esse conteúdo para conhecer um pouco mais desses ambientes e até de repente fazer um trabalho voluntário. Sim, muito, muito interessante isso. Né? Tá. E, Rosane, é uma Rosane, forma, porque assim, isso é legal você falar, só uma partezinho, porque eu trabalho, eu tenho voluntários, com a pandemia nós suspendemos todo o trabalho de voluntários, mas eu tenho um grupo enorme de voluntários, enorme. E há muitos anos atrás, quando a gente começou, nós não tínhamos voluntariado lá dentro. Ou tinha um voluntariado meio solto, então nós precisamos, no começo, reestruturar a instituição para depois abrir para o voluntário, para ela estar estruturada e receber esse voluntário. Então eu escutava assim, eu quero trabalhar como voluntário, mas não sei como. Tá? Então é uma forma de aprendizado, porque tem muita coisa para se fazer. E para a gente ir finalizando, Rosane, que falta aqui 8 minutinhos para dar o nosso tempo de 1 hora, eu queria que você deixasse alguma mensagem final que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo. A mensagem que eu digo é assim, o pessoal que está assistindo, a grande maioria, ou deve trabalhar na área, ou estar interessado, ou estar no processo de envelhecimento, né? Então, eu digo para quem está buscando, né, envelhecer com saúde, né? Envelhecer com saúde ou não, com qualidade, não é com saúde, é com qualidade, busque
né? Busque conhecimento, busque formas deste envelhecer saudável. Não se conforme com essa história assim, que é um preconceito enorme, né? Tá assim porque tá velho, né? Tá doendo porque tá velho, tá com dificuldade para caminhar porque tá velho. Não, busque conhecer, tá? O que é que estão oferecendo para que você tenha um envelhecimento saudável? Podemos ter algumas limitações, mas podemos ter um envelhecimento com qualidade, realizando coisas, como a Wanda falou, realizando voluntariado, saindo de casa, nós não precisamos envelhecer sentados no sofá. E para aqueles que estão buscando, né, a conhecimento por ser um profissional ou por querer buscar algo mais para a sua profissão, é assim, busque uma capacitação com qualidade, que tenha cursos que te ofereçam conteúdos que vão te dar segurança, né, para você desenvolver um trabalho legal. Né? Existem N cursos, existem cursos até gratuitos, né? Mas é muito importante a gente ter essa noção. Nós temos que fazer, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter um discernimento, né? Para que você busque qualidade no seu conhecimento, né? Para você adquirir um conhecimento de qualidade. Então, o que eu deixo para os profissionais é isso. Cresçam profissionalmente, não dá para parar, né? Nós temos que crescer constantemente, né? Porque está aí, né? Alguém falou aí que nós não tínhamos notoriedade, nós não tínhamos mesmo notoriedade, mas trabalho voltado ao idoso, nós temos assim trabalhos de muita qualidade no nosso Brasil. Então, vamos crescer, vamos buscar conhecimento de qualidade para melhorar a qualidade de vida dos idosos. É isso que eu tenho para falar. E até porque essas pessoas que trabalham, pretendem trabalhar em instituições, elas estão lidando com outras vidas, né? Então é muito sério isso, não dá para fazer qualquer curso, qualquer capacitação. E aí, Rosane, uma curiosidade que eu tenho, você como gestora de uma instituição, o que você observa quando você vai entrevistar alguém para uma vaga de trabalho? É curiosidade minha aqui, né? Primeira coisa, uma vaga de trabalho que seja assim, um trabalho mais próximo ao idoso. Um trabalho mais do cuidado mesmo. Mais no cuidado, é o conhecimento, né? Conhecimento. Da onde veio esse conhecimento? O que você sabe? Como que você trata? Então, assim, tem algumas perguntinhas básicas que eu faço. O idoso é criança, ele volta a ser criança. Esse eu já dou uma tiradinha, entendeu? Porque nós não voltamos a ser criança, nós somos velhos, nós queremos ser tratados como velhos que somos, com respeito à minha história de vida. Não me trate como criança, porque eu não sou criança, eu sou um adulto. Então, o que eu olho realmente assim é esse conhecimento, a fala, né? Esse olhar que ele tem para o idoso. Né? Por que você está buscando trabalhar com idoso? O que te leva a trabalhar? Eu inverto a pergunta, né? O que te leva a trabalhar? Por que você me procurou? Né? E o conhecimento mesmo, Wanda, conhecimento. Ótimo. Então, para quem tiver interesse em conhecer o nosso curso de gerontologia, uma abordagem transpessoal, as vagas já estão abertas, o curso começa em maio do próximo ano, vai ser no modo presencial, em um lugar lindo, de muita natureza. Então, vai proporcionar, de fato, essa questão do transcender as perdas, transcender as dores, transcender as dificuldades para um novo conhecimento. As informações já estão disponíveis no site do Clase e também no site da Gerovida. Quem quiser mais informações, é só entrar em contato com um desses dois sites. Rosane, agradeço assim imensamente você estar conosco aqui agora de noite, nessa live. E agradeço a todos vocês que nos acompanharam nessa hora, nessa noite. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham trazido um pouco de troca de informações. Agradeço pelos comentários, pelas participações de vocês. Por hoje é isso, então. Agradeço ao Clase por me proporcionar fazer essa live aqui hoje.
Por hoje é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau. Beijo. Obrigada a todos. Obrigada, Wanda. Tchau. Tchau.